Olá, meus queridos. O segundo domingo da ressurreição nos traz novamente Jesus, que se aparece aos seus discípulos. Nesses domingos, nós estamos tratando de compreender um pouco melhor o mistério da ressurreição. E como contexto geral, nós queremos dizer que a ressurreição do Senhor não é um mistério fácil de se compreender. E tampouco fácil de ser transmitido por escrito. O que está nos evangelhos tem que ser iluminado pelo Espírito Santo para que possamos ter uma maior compreensão. E então, para os próprios discípulos foi muito difícil eles compreenderem o que estava acontecendo. Nós vamos ler nesse segundo domingo da Páscoa o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31, que narra essa aparição aos seus discípulos. Eles estavam reunidos no cenáculo, estavam trancados. O cenáculo foi o lugar onde Jesus tinha tido a última ceia com seus apóstolos. E eles estavam morrendo de medo. Eles estavam em pânico. Isso é a verdade. Eles tinham muito medo de que o destino que Jesus teve fosse acontecer também com eles. Então, eles estavam muito fragilizados por tudo aquilo que tinha acontecido. Mas pelo menos estavam reunidos. E estavam reunidos em oração. E aí estavam no cenáculo. Aconteceu que Jesus, na última ceia, na quinta-feira santa, avisou aos seus discípulos tudo o que ia acontecer, lhes deixou um testamento espiritual, instituiu a Eucaristia, os consagrou como sacerdotes e lhes deu o mandamento do amor. Depois disso, Jesus se retirou junto com seus apóstolos para o Jardim das Oliveiras, um lugar onde ele costumava rezar. Judas, que abandonou a ceia pouco antes, já sabia que Jesus ia se dirigir àquele lugar. E então foi com os sumos sacerdotes para buscar a guarda e, com um sinal que tinha combinado com eles, um beijo o traiu. Jesus foi preso. Nessa mesma noite foi levado para ser julgado, o julgamento já estava definido, já estava a sua sentença, só buscavam uma forma legal de levar isso a cabo, a morte de Jesus. Depois que conseguiram isso, o prenderam no calabouço, e na sexta-feira, que foi a sexta-feira santa, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano que tinha que ratificar essa sentença. Conseguindo isso, Jesus foi levado para ser crucificado. Às 15h, ele morria crucificado. Então, imagine o terremoto na vida dos discípulos. Eles fugiram. Jesus foi sepultado, o sábado era o sábado santo, ninguém podia sair de casa porque os judeus têm regras muito duras sobre o sábado. E então, o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição. Mas Jesus, na madrugada do sábado para o domingo, ressuscitou, já tinha aparecido para as mulheres, elas foram correndo ao cenáculo, avisar os discípulos, João e Pedro foram correndo ao sepulcro, viram o sepulcro aberto, viram os panos, mas Jesus, eles não o viram. Então, a cena que nós estamos contemplando agora é depois que eles voltam para o cenáculo, estão novamente trancados, e então diz que aquele dia estava anoitecendo. Vou deixar que vocês leiam, por favor, o Evangelho segundo São João, no capítulo 20, os versículos 19 a 31, e depois nós propomos algumas perguntas de reflexão para poder aprofundar esse texto tão maravilhoso. Boa leitura. Jesus se apresenta aos seus discípulos. Então, eles estão trancados no cenáculo e Jesus, sem levar em consideração isso, aparece no meio deles.
é que o corpo ressuscitado, ele não tem os limites que nós temos. Ele pode atravessar as paredes tranquilamente. E então Jesus se apresenta no meio deles. É a primeira vez que eles veem a Jesus. A última vez que tinham conversado com ele tinha sido no cenáculo, ou melhor, no Jardim das Oliveiras, onde ele foi preso. Depois disso, nunca mais conversaram com ele. E esse era o primeiro contato com Jesus. São João tinha acompanhado Jesus, foi o único apóstolo que ficou para acompanhar Jesus na sua paixão, na sua flagelação, na sua crucifixão e na sua morte, provavelmente também na sua sepultura. Então, os outros discípulos não viram nada do que aconteceu. E agora, surpreendentemente, se encontram com Jesus, cara a cara. Ele entra e a primeira palavra que dirige a seus discípulos é: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por ver o Senhor, diz o Evangelho. E nós propomos essa primeira pergunta: por que Jesus, ao apresentar-se aos seus apóstolos, lhes dá a paz e mostra as mãos e o lado? Lhes dá a paz porque eles estavam atribulados, porque eles estavam em pânico, porque o seu espírito estava completamente conturbado. Eles não conseguiram compreender nada do que aconteceu. Eles não entenderam nada. Jesus precisa purificar, santificar, acalmar os seus corações para que pouco a pouco eles comecem a compreender o mistério. Então lhes concede a paz. Mas também lhes concede a paz porque a paz é o fruto da graça. A paz é o fruto da graça. Quando nós recebemos a graça de Deus, ou seja, quando Deus está em nosso coração, o nosso coração encontra a paz. Inclusive quando não resolve os nossos problemas. É exatamente o que está acontecendo com os discípulos. Os discípulos não vão ter os seus problemas resolvidos nesse momento, mas a presença de Jesus lhes traz paz. Ainda que Jesus não tivesse dito nada, a paz teria chegado aos seus corações, porque é a presença de Jesus que dá a paz e não as suas palavras. Mas Jesus, ele quis falar para o nosso conhecimento, para que eles soubessem que essa paz que chegava ao seu coração era fruto do seu desejo. Jesus lhes concedia a paz. E então lhes mostra as mãos e o lado. Por quê? Jesus ressuscitado, o seu corpo ressuscitado, já não estava mais sujeito às limitações dos corpos humanos, tal como são os nossos corpos agora. Então, ele poderia, se ele quisesse, não ter nenhuma ferida. De fato, o seu rosto já não estava marcado com as marcas, as feridas causadas pela coroa de espinho. O seu rosto, o seu peito, a coxa, as costas já não tinham mais as marcas da flagelação. Ele não estava completamente desfigurado, né? Lembremos que Jesus levou um golpe fortíssimo que lhe quebrou o nariz. Então, o seu nariz não estava quebrado. Contudo, ele manteve as marcas dos cravos e a ferida da lança. Por quê? Porque ele queria que os apóstolos soubessem que era ele mesmo que tinha ressuscitado. Ele quis deixar uma marca que, além de ser uma coroa gloriosa, uma marca do seu triunfo, era também uma forma de identidade. Ele não era um fantasma. Ele é o mesmo Jesus que foi crucificado e que estava de volta no meio deles. Essas marcas não são permanentes, porque Jesus as manifesta ou não. De fato, o corpo glorioso, Jesus se pode manifestar como ele quiser. Ele quis manifestar essas feridas. E essas feridas já não doíam. Não eram chagas dolorosas. Eram só as marcas da sua crucifixão para que os discípulos o pudessem reconhecer. E então, Jesus também lhes concede o Espírito Santo. Diz as Escrituras, novamente, Jesus lhes disse: a paz esteja convosco,
como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois disso, dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Pois é, acontece que os discípulos, esses apóstolos, na noite da Quinta-feira Santa, na última ceia, eles foram ordenados sacerdotes. Jesus, quando instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio e eles já foram transformados em sacerdotes, de fato, em bispos. Os primeiros bispos da igreja, os primeiros sacerdotes da igreja nascente. Então, por que Jesus agora lhes concedeu o dom de perdoar os pecados, já que com o sacerdócio, o episcopado, lhe vêm os dons para celebrar todos os sacramentos? Porque Jesus ele queria deixar claro que estava incluído o poder de perdoar os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus, porque os pecados são uma ofensa contra Deus. E uma ofensa infinita só pode ser perdoada pela pessoa infinita, que é Deus. Mas Deus quis conceder esse dom aos seus apóstolos, para que depois eles também o concedessem aos seus sucessores e a todos os outros sacerdotes que eles mesmos quisessem transmitir esse dom, o dom de perdoar os pecados. Então, a remissão dos pecados que Jesus veio trazer com a sua paixão, morte e ressurreição é do pecado original e também dos pecados atuais, sempre que as pessoas queiram pedir perdão por esses pecados. Então, o sacerdote tem o poder de perdoar os pecados em nome de Deus. Ele concede aos seus apóstolos esse poder. Meus queridos, vocês agora vão poder perdoar os pecados. Já podiam perdoar os pecados desde a Quinta-feira Santa, mas vocês não sabiam disso. Agora vocês já estão sabendo. Jesus lhes dá a consciência do dom que ele já tinha dado na Quinta-feira Santa. E isso se dá através do Espírito Santo. Então, quer dizer, na Quinta-feira Santa, eles já receberam o Espírito Santo? Já. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo na Quinta-feira Santa. E agora recebem uma nova efusão do Espírito Santo. Quer dizer, eles vão recebendo diversas infusões do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não precisa vir uma única vez. Ele pode vir todas as vezes que ele quiser. Jesus lhes quis conceder novamente o Espírito Santo. E então eles recebem outra vez o grande dom da presença do Espírito Santo e renova essa consciência, ou melhor, ele explicita a consciência de que eles podem perdoar os pecados. Jesus quer que o seu dom siga ao longo da história, que não seja só para os discípulos esse perdão, que eles possam perdoar quem quiser ser perdoado. E que eles possam, os discípulos, os apóstolos, possam ordenar outros bispos e outros sacerdotes, que, à sua vez, também vão ter o mesmo poder de perdoar os pecados, para que o perdão esteja acessível a todas as pessoas que quiserem. E, finalmente, a última pergunta que nós colocamos: por que a incredulidade de Tomé foi tão útil para nós? Diz o Evangelho que, naquela primeira noite, Tomé não estava presente. Ele estava fora, não sei o que aconteceu. Mas ele não estava no cenáculo junto com os outros apóstolos. E quando ele voltou, os apóstolos contaram para ele: nós vimos o Senhor. Jesus poderia ter esperado para aparecer quando Tomé estivesse, mas não. Jesus, ele queria aproveitar a saidinha de Tomé para que ele manifestasse outro grande dom. Porque Tomé ele não acreditou quando os discípulos contaram para ele que viram a Jesus. E Tomé disse: olha, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, se eu não colocar a minha mão nas chagas no seu lado, eu não vou acreditar. Então,
É uma demonstração de incredulidade. Normal. Quem vai acreditar que aquele homem completamente destroçado pela flagelação, pelos cravos, pelas 3 horas de agonia na cruz e depois atravessado com uma lança para o soldado romano, como alguém poderia acreditar que esse homem ia estar vivo? Pois é. Então, a postura de Tomé provavelmente é a postura da maior parte da humanidade. Talvez de nós mesmos. Uma semana depois, ou seja, o segundo domingo de Páscoa, exatamente o domingo que nós estamos celebrando, estavam outra vez os discípulos reunidos e Tomé estava com eles. E então Jesus aparece no meio e disse: a paz esteja convosco, da mesma maneira que tinha dito anteriormente. E aí chama Tomé. Tomé já desesperado, dizendo: não, Senhor, eu acredito em você. Não, Tomé, agora estende a tua mão e coloca no meu lado. Põe o teu dedo aqui nas minhas mãos. E não sejas incrédulo, mas fiel. Por que essa incredulidade de Tomé foi tão útil para nós? Porque foi uma grandíssima oportunidade de Jesus dar um testemunho de que é Ele mesmo. O mesmo Jesus que viveu com os apóstolos, que foi flagelado, que foi crucificado, Ele ressuscitou. Porque os discípulos, antes, eles tinham visto Jesus, mas eles não tinham tocado em Jesus. Eles não tinham abraçado Jesus. Não sei se eu fosse um apóstolo, talvez eu tinha me lançado no pescoço de Jesus, né? Mas os discípulos não fizeram isso. E então Tomé teve a oportunidade de não só tocar em Jesus, mas tocar nas suas chagas, colocar o seu dedo nas chagas do Senhor e colocar a sua mão na chaga do lado. Então não tinha a menor dúvida. Ele é o mesmo Jesus que esteve com os discípulos por 3 anos e que foi flagelado, crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus ressuscitou para estar conosco. E Tomé fez um grandíssimo ato de fé que nenhum dos discípulos tinha feito ainda. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. É a primeira vez que um dos apóstolos chama Jesus de Deus. Meu Deus. Esse Jesus que morreu e ressuscitou não é só o Messias. Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. Que nesse domingo da Páscoa, que esse segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia, seja de muitas graças e bênçãos espirituais para todos nós e toda a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fenomenal!